Ok, então vamos lá com o assunto de hoje, que eu creio vai ser muito interessante para você, uma novidade aí, porque hoje vou dar uma introdução a essa metodologia para gerenciamento de projetos, tá? Que é o MPS, algo que eu desenvolvi recentemente, estou começando já a implementar em alguns clientes, mas eu acho que é uma contribuição interessante para essa frente aqui dentro do DFSS, que é o gerenciamento de projetos. Então, quando a gente vai desenvolver algo novo, fazer um desenvolvimento de novo produto, alguma coisa assim, nós estamos diante de uma situação de projeto, porque tem início, meio e fim, até a equipe entregar um produto pronto para operação. Então, para isso, eu vou fazer aqui uma introdução ao que eu batizei de Multi-Project Scrum, um Scrum de multi-projetos, para ambiente de multi-projetos com recursos compartilhados. O que eu estou chamando aí de ambiente de multi-projetos com recursos compartilhados? Essa é a situação típica que você encontra na maioria das empresas, né? Não se trata aí só de ter uma equipe dedicada que faz um projeto por vez. O cenário típico que a gente encontra nas empresas é aquele de vários projetos disparados, estão em andamento simultaneamente, e as pessoas, os recursos, as pessoas que são utilizadas, né, que participam desses projetos, elas têm envolvimento em vários projetos simultaneamente, o que inevitavelmente vai levar a conflitos, né, de como fazer a coisa funcionar da maneira mais eficaz possível. Okay? Então, isso é o que eu estou chamando de ambiente de muitos projetos com recursos compartilhados, que é a situação típica nas empresas. Aqui eu vou oferecer uma solução, que é o MPS. Tá? Então, eu quero primeiro, nessa sessão, falar das coisas mais conceituais, okay? Mais fundamentais, digamos, do método. E depois, na sessão seguinte, a gente conclui com uma visão já mais prática de como é que isso aí funciona. Legal. O ponto de partida aqui, a premissa básica, é que só tem duas formas de criar valor consistentemente em um sistema de negócio. Ou através de processos, e essa é a área, digamos, da contribuição metodológica da gestão por processo, que a gente já cobriu um curso completo aí no portal, nas lives. Ok? E a segunda forma de criar valor é através de projetos. A diferença é que os processos são cíclicos, são repetitivos, e o projeto não. O projeto tem início, meio e fim e entrega um resultado final. Então, é nisso aqui que nós vamos estar focando, tá? Essa situação, essa questão que é muito importante, né? Junto com a operação rotineira da empresa. Legal, e aqui algumas estatísticas que ajudam a confirmar a relevância do tema. Legal, então voltando aqui esse slide. Isso aqui é resultado, né, uma parte aí de um estudo enorme que fez a PricewaterhouseCoopers, ok? Milhares de projetos de 200 empresas, super amostra, tá certo? Em 30 países, em vários setores de atuação, não é, dessas empresas. E você vê aqui essas estatísticas, o desempenho é, podemos dizer, sofrível, deplorável. Então, realmente um tema relevante para a maioria das empresas, ok? Legal. Não vou me estender aqui na discussão de todas essas coisas, mas isso aqui para mostrar que, olha, a coisa está feia. Temos que fazer alguma coisa para melhorar o desempenho nesse sentido. Ok. E por que temos que melhorar? Por que eu digo isso? Aqui eu vou mostrar uma lista, pessoal, de problemas que eu confirmei com gente que vive o dia a dia de projeto nas empresas, colegas meus que estão em diferentes empresas, e saiu essa lista aí. Quais são as dores de cabeça, tá certo? Problemas que vocês encontram tipicamente, sintomas negativos crônicos, que 70 anos de Project Management como disciplina não conseguiram resolver, porque as coisas estão aí e são amplas e explicam, né, aquelas estatísticas que a gente viu no slide anterior. Então vamos lá, essa lista de problemas aí.
Vê se isso tem a ver, se você está envolvido com projetos, vê se isso tem a ver também com a tua realidade. Okay? Muito bem. Planos super detalhados, mas que fatalmente acaba não se cumprindo, tá? Gate reviews, ou seja, revisão do avanço aí dos projetos, coisa feita de maneira detalhada, extensa, mas por ser justamente tão extensa, tão detalhada, muitas vezes não se consegue realizar completamente. O dia a dia, a correria do dia a dia não permite essa revisão super detalhada e massiva, não? Vários projetos rodando ao mesmo tempo e tudo é urgente, tem que fazer tudo, ok? E se não bastasse isso, novos projetos prioritários vão interromper, entra na fila como prioridade e interrompe os projetos que já estavam em andamento, né? Alguns projetos, então, nesse cenário super dinâmico e atabalhoado, digamos assim, alguns projetos acabam ficando esperando em baixa prioridade e acaba caducando, né? Vários loops, já dentro de cada projeto, vários loops de retrabalho, apagar incêndio, reagir aos imprevistos, né, que ocorrem. Ok. Uma desconexão, não digo que tudo isso aí está presente, mas isso é a lista que saiu de resumo, né, de várias empresas. Desconexão entre objetivos dos projetos e objetivos mais globais do negócio. Tá? Porque não necessariamente existe uma linha de continuidade entre visão de longo prazo da empresa, estratégia, projetos, e aí então fazer essa conexão e alinhamento de maneira mais eficiente. Não temos uma visão clara do avanço global do portfólio de projetos. Podemos saber, ó, como é que está o projeto A? Está assim. Como é que está o projeto B? Assado. Agora, como é que está a fila, né, o portfólio de projetos que estão ativos? Como é que isso aí, de maneira global, está sendo levado? O famoso scope creep, ou seja, coisas que não estavam previstas vão sendo acrescentadas, características, features, né, ao que está sendo desenvolvido, depois de iniciado o projeto, porque vai aparecendo novos enfoques, novas informações. Ok? Temos dificuldade, não conseguimos dimensionar a carga de trabalho, coisa que a gente pensava que era simples, acaba complicando, né, segundo a lei de Murphy. Ok? Tudo isso vai somando e fazendo com que as pessoas, as equipes dos projetos fiquem sobrecarregadas, desorientadas, para não dizer confusas e desmotivadas, ok? Além disso, normalmente, tá certo? Na grande maioria dos casos, as pessoas que estão fazendo os projetos também têm responsabilidades nos departamentos, na rotina operacional da empresa, ok? E o chefe dela, o chefe dessas pessoas estão nessa rotina operacional e acaba puxando a pessoa, o recurso, né, de um dado projeto. Não, vem aqui agora você vai fazer isso aqui que é mais urgente. Ok? E, claro, é o chefe que está mandando, as pessoas dão prioridade a tarefas da operação diária, comprometendo suas tarefas nos projetos. Ok? Bom, não é fácil, não é difícil concluir, né, que tudo isso aí somado acaba inevitavelmente ferrando o prazo, o custo e alteração de conteúdo dos projetos, né? Então, consequência típica, os projetos se atrasam e aí a gente chega naquele quadro que eu comentei antes, né? Aquele slide lá da pesquisa da Pricewaterhouse. Então, gente, essa lista aí, vamos dizer assim, é uma evidência de que deve haver algo fundamentalmente equivocado na forma como a questão de projetos é encarada e implementada nas empresas, porque isso aí não é de uma particular empresa ou de um ramo de atuação, isso aí é o cenário típico, você deve concordar comigo, tá? Na grande maioria das empresas. Poxa, e se, apesar daquela Bíblia do PMBOK, apesar de você ter PMPs, né,
profissionais certificados em gerenciamento de projetos nas empresas, apesar de você ter uma PMO, né, um Project Management Office, uma oficina de projetos, essas coisas continuam. Então, alguma coisa a gente tem que estar fazendo de errado e fundamentalmente errado. Okay? É isso que eu quero discutir nessa live aqui e propor uma forma de melhorar esse desempenho aí. Okay? Bom, já que a gente está querendo propor uma forma de melhorar o desempenho, vamos ver o seguinte, o que essa solução deve satisfazer. Então eu fiz uma lista aqui, não sei se você vai concordar comigo, tá? Eu coloquei aqui alguns critérios do que um método eficaz, eficiente de gerenciamento de projeto deve satisfazer. Ok? Vamos lá. Então o que tem aqui? O critério de criação de valor, ou seja, o método deveria permitir que a equipe se concentre naquilo que mais agrega valor para o sistema de negócio. Em seguida, deveria esse método também, com seus conceitos, práticas, tá certo? Técnicas, prover agilidade individual na execução de cada projeto, ok? Então, se eu ver o lead time de um projeto histórico, típico, introduzo esse novo método, deveria observar uma redução no lead time histórico, típico dos projetos. Mas, além disso, deveria também fornecer agilidade ou permitir agilidade global do portfólio dos multiprojetos. Tá? Então, a fila, um dado conjunto de projetos que estão ativos em execução, deveria fluir de maneira mais rápida por causa da introdução do método. Outra coisa também, né, deveria ser um método que considere os fatores humanos que são intrínsecos ao ambiente de projeto. Ou seja, você não vai conseguir resolver, apesar dos intentos que já houve e há, né, na realidade das empresas, você não vai conseguir resolver isso aí fazendo um programa, tá? Um código, um software para resolver isso aí. Não, isso é uma parte da questão. Outra parte importante é que esse método deveria contribuir para reduzir o estresse do pessoal, estimular a colaboração, o trabalho em equipe, facilitar a comunicação, tá? E o desenvolvimento profissional e, como consequência, a motivação dessa gente aí. Ok? Legal. Também deveria prover controle visual, ou seja, permitir o controle de como é que está, com uma olhada só, tá certo? Como é que está o fluxo de cada projeto e do conjunto de projetos, okay? De uma forma visual, não ter a informação enterrada, né, em algum sistema informático, ok? Outro critério, eficiência. Deveria esse método novo otimizar a eficiência de recursos, ou seja, minimizar o tempo burocrático, né, acabar com o reunismo que impera em muitas organizações, né? Múltiplas reuniões improdutivas, via de regra, tá? Planejamento desnecessário que logo em seguida tem que ser revisto e modificado, desperdício de tempo. Os famosos handoffs, vai e vem né, repassar trabalho de um para outro, né? Vai e volta a coisa, deveria ter um fluxo de criação de valor. E muita ênfase, muito tempo perdido em documentação, apresentações, um montão de coisa. Tá? Deveria minimizar essas atividades que acabam minando, digamos assim, a eficiência da execução. Outra coisa importante também é que cada projeto que é executado, existem lições aprendidas, existe know-how desenvolvido. Então deveria facilitar a reutilização desse know-how, né? A questão da gestão do conhecimento. E, finalmente, considerando que o ambiente típico de projetos, a não ser em casos excepcionais, onde as coisas fluem de maneira muito, se é que existe, né, muito assim, repetitiva e previsível, a incerteza no ambiente de projetos é certa. Então, tem que ter o critério também de facilitar a adaptabilidade a mudanças, incertezas, a detectar oportunamente riscos e problemas.
ok? Então, tá aí critérios que eu acho que qualquer proposta no sentido de melhorar o gerenciamento de projeto deveria atender. E é o que eu procurei atender com a minha solução, que a gente vai ver depois aí. Ok, mas comparando como é que os melhores métodos atuais, tá, de gerenciamento de projeto atendem a esses critérios, segundo a minha interpretação, tá certo? Eu coloquei aqui, a esses critérios atribui um peso de importância relativa, que está nessa segunda coluna aqui, e fui vendo, ó, como é que, do que eu conheço, obviamente, né, pessoal? Isso aqui não é verdade absoluta, mas da minha experiência, tá, de ver o Lean, desenvolvimento Lean, Lean Development, o CCPM, Critical Chain Project Management, a corrente crítica, né, do método da teoria das restrições para gerenciamento de projeto, e o Scrum, né, o mais popular método de metodologias ágeis. Como é que esses três, e nem pus aí na lista o tradicionalismo, né, do gerenciamento de projetos tradicional, né, do que vem lá do PMBOK, essas coisas aí, tá? Eu comparei esses três aqui, tá, que se propuseram a melhorar o desempenho do gerenciamento de projetos. Tá? Pelo menos este CCPM e essa é a proposta. O desenvolvimento Lean já é um pouquinho mais específico, né, para a questão de desenvolvimento de produtos, e o Scrum ainda mais específico para desenvolvimento de software. Apesar de conceitualmente poder ser aplicado em outras coisas, e é aplicável, se você vai na prática, você vai encontrar o Scrum praticado em, essencialmente, departamento de TI ou empresa de desenvolvimento de software. Ok, mas, então, por que eu fiz essa coisa aí? Para perceber e constatar, tá certo, que existem brechas, existem gaps aí, tá certo? Não existe no momento uma solução completa. Não tem aquela bala de prata que mata a coisa, a panaceia, entendeu? Todas têm boas contribuições, essa bolinha preta aí significa que é uma forte contribuição, a branca mediana contribuição, resolve em parte a questão. O triangulinho é muito levemente, tá? Não vou entrar em detalhes aqui de por que eu atribuí essas pontuações e coisas aí, mas a moral da história desse slide, olha, você não tem que casar com uma metodologia nem outra, você tem que reconhecer que algumas são fortes em alguns pontos, outras são mais débeis, e por que não consolidar tudo isso num único sistema coerente para melhorar o desempenho de gerenciamento de projeto, que é a minha proposta com o MPS, Multi-Project Scrum. Legal. Aqui tem uma outra tabela, não vou me desenvolver aqui mais, o tempo já está passando. Ok? Principais pontos fortes e fracos dessas três metodologias, ok? O CCPM, legal? Vou só comentar algumas coisinhas aqui, né, que sejam relevantes. CCPM, o desenvolvimento Lean e o Scrum, ok? Então, é aquilo que eu estava falando, existem pontos fortes, existem pontos fracos, e as coisas então podem se complementar. Você pode pegar as contribuições, as melhores contribuições desses métodos e fechar o gap, né? Fechar o gap com o sistema integrado. Legal? Muito bem. O tempo está curto para a gente desenvolver aqui todos esses argumentos de pontos fortes e fracos, mas eu deixo aí, tá? Se você quiser depois rever o vídeo, aqui está a minha opinião, né, sobre isso aí. Legal. Mas reforça, né, o que eu estou dizendo, de que não existe uma solução completa, pelo menos do que eu vi, estudei e pesquisei, certo? Mas que existem boas contribuições que a gente deve incorporar na solução. Legal, então aí eu passei mais ou menos, digamos, uns 2 anos, claro, entre outras coisas que eu faço, né? Levantando material, estudando, lendo, né, a literatura a respeito, fora a experiência que eu já tinha nessas coisas. E aqui está, digamos, o background, né, conceitual e metodológico, as principais fontes, né, de referência para isso que eu batizei de MPS.
De um lado o Scrum, tá certo? Aqui os dois expoentes do Scrum, o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland. Esses dois, as principais cabeças aí, né? Escreveram esse Scrum Guide, um guia completo, né? Bastante compacto, mas completo, das regras do Scrum, ok? E essa outra obra-prima aqui, tá certo, do Donald Reinertsen, os princípios do desenvolvimento, né, Lean, ok? The Principles of Product Development Flow. Muito bom livro, né? Dá uma série de ideias, eu tirei várias coisas aí desse livro, além de outros artigos, né, que deram aí origem, artigos históricos aí que, né, lançaram as sementes aí do que depois se desenvolveu como, né, as chamadas metodologias ágeis, tá? Publicações aí da Harvard Business Review, ok? Legal. Além disso, né, fui buscando, fui vendo o que tem de bom, o que tem de novo, tá certo? Em várias frentes, né, da teoria das restrições, né? A teoria das restrições contribui com conceitos como contabilidade de throughput accounting, o método de corrente crítica e toda essa parte que é Scrum e Lean. Legal. Então, ou seja, procurei fazer, dentro das minhas limitações, um trabalho sério de ver o que tem, o que resolve, o que não resolve, o que está faltando. E daí sai, então, esse MPS, Multi-Project Scrum, tá? Como uma proposta, tá? de melhorar o desempenho no gerenciamento de projetos. Aqui está mais ou menos relativa à contribuição, né, quando integrei a solução, do quanto favorece o Scrum, especialmente na fase de execução, ok? E quanto contribui o Scrum. O Lean, desenvolvimento Lean, ou Lean de maneira mais ampla, também tem sua boa parcela de contribuição. E também a TOC, Teoria das Restrições, Theory of Constraints, com essas duas coisas, né? Contabilidade de throughput e a corrente crítica. Legal. Então tudo isso aí está integrado, é o fundo, né, metodológico, e outras coisinhas eu fui pondo para poder ter um todo coerente. Legal. Agora, adotar esse método requer, do que eu vi, tá certo? Do que eu cheguei à conclusão, requer abandonar completamente dois grandes paradigmas que estão aqui atrás, tá certo? Sustentado por premissas falsas. É preciso, para que esse método funcione na parte técnica, na parte prática, abandonar esses dois paradigmas. Um que é o paradigma da absorção de custo, tá? E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Eu diria que todo processo consistente de mudança parte de uma mudança de paradigma, tá? É aquilo que... Tem uma frase célebre do Einstein que diz o seguinte: não podemos resolver os nossos problemas com a mesma forma de pensamento que a gente utilizou para criá-los. Ou seja, se eu tenho resultados ruins, esses resultados vêm das coisas que eu decidi implementar no meu ambiente, particularmente né, um ambiente de negócio empresarial. Então, se a gente está vendo coisa ruim, é porque a gente acabou embutindo, né, executando coisas que não estão bem. E por que a gente decidiu fazer tais práticas que acabaram resultando nos efeitos negativos? Porque a gente partiu de algumas premissas equivocadas. Tá? Então, depois de tudo que eu vi aí, as dores de cabeças que se manifestam depois, distantes no tempo e no espaço, na execução dos projetos, tem como ponto de partida essas duas coisas aí, resumindo. Tá? Então, se todo projeto de mudança requer mudança de pensamento, tá certo? Então você tem que estar atento a isso aí. Porque muitas iniciativas de mudança fracassam, ok? Porque a pessoa tenta copiar. Se você vê a obra do Deming, né, ele fala que uma das doenças fatais da administração é copiar exemplos de êxito, de sucesso, né? Por quê? Então, você quer copiar, compra lá o software, funcionou naquela empresa, compra lá, instala aí o software. Tá? Ou eles usam tal técnica, eles fazem lá reunião de sprint, vamos fazer aqui também. Ok? Mas não é, a coisa não é por aí.
você tem que antes ver o porquê dessas práticas, tá certo? O que está por detrás dessas práticas? É entender essa filosofia, e essa é outra coisa que o Deming fala também, o primeiro, se não me falha a memória, o primeiro ponto, né, dos 14 princípios de gestão do Deming é entenda a nova filosofia. Tá? Então, por isso que eu vou reforçar aqui nessa live a questão conceitual, tá certo? A questão de forma de pensar. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que abandonar para poder desempenhar melhor o processo. O que é isso aí? O que é o paradigma da absorção de custos, né? Para começar, é aquilo de você inventar coisas para diluir, né, para repartir o gasto fixo, tá certo? O gasto operacional, ao que você está fazendo, as atividades da empresa, os produtos que estão sendo vendidos, tá? Esse é o paradigma da absorção de custo, a prática, né? Paradigma e prática da absorção de custos, que vem lá da contabilidade tradicional, né? Contabilidade de custos. Práticas resultantes disso, tá? É o conceito de que todos os recursos devem estar trabalhando a 100% da sua capacidade. Legal? Então, porque com isso você maximiza um indicador de taxa de utilização de ativos, e esse é o ponto de economicamente melhor, segundo esse paradigma. Tá? Porque se você colocou um recurso, seja uma máquina, seja uma pessoa, é um recurso de maneira geral, tá? É um investimento que você fez, tá? E deveria, portanto, estar produzindo. Esse paradigma é tão forte, né, que não só no ambiente fabril, ambiente de serviço, ambiente administrativo, né? Eu costumo dar como exemplo a seguinte coisa, né? Por exemplo, suponha o seguinte, o CEO de uma empresa, o grande chefe, ele resolve um dia descer lá do trono dele no Olimpo, tá? Corporativo. Então ele sai lá do trono e vai lá para o mundo dos mortais. Então vamos supor, você tem lá numa certa área de trabalho, uma pessoa sentada lá na sua escrivaninha, digamos assim, com seu computador, né? E nessa hora aí ela não tem o que fazer, né? Não tem tarefas, certo? Para fazer naquele momento. Mas o chefe entrou na área, qual seria a reação típica da maioria das pessoas? Eu acho que é o seguinte, o cara, né, inventa alguma coisa para fazer, começa a se mexer, ou então abre alguma tela, abre algum sistema e dá uma impressão de que está trabalhando aí, porque ele mesmo e o chefe têm esse paradigma já no DNA, né, que todo tempo a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Okay? Bom, outra prática é empurrar trabalho. Tá? E por trás de cada uma dessas práticas existe uma premissa, né? Empurrar trabalho porque existe sempre capacidade extra, mais ou menos como assim, eu vou mandando trabalho para o meu pessoal, diz o gerente, tá? Porque no fim eles dão um jeitinho, sabe, de fazer a coisa, eu vou mandando aí, tá? E se eu não fizer isso, eles acabam folgando, então manda ver aí, ok. Legal, vai empurrando o trabalho, ok? Outro conceito é o seguinte, ó, é melhor já passar grandes quantidades de trabalho, tá? Em vez de passar uma coisinha de cada vez, porque isso melhora a eficiência. O pessoal fazendo lotes de processamento é melhor. Então, essa mentalidade de grandes lotes de produção não é só no ambiente fabril, isso aí também existe no ambiente administrativo, serviço, etc. Tá? Ok. Consequência dessas práticas trazidas, né, refletidas no ambiente de projeto, você vai ter esses efeitos prejudiciais. O WIP, né, Work in Process, o trabalho por fazer, se acumula, porque normalmente vai além da capacidade de processamento, né, e começa a acumular inventário de trabalho por fazer, o WIP. O pessoal acaba ficando desorientado e sobrecarregado, né? E isso a gente já tinha comentado lá naquele lista de sintomas típicos. Diante da pressão de fazer várias coisas, o pessoal responde e tenta fazer o seu melhor, né? O que a gente chama de prato chinês, né? Coloca no ar várias coisas, os gringos chamam de bad multitasking, a multitarefa mal feita, e você faz um pouquinho de uma coisa, faz um pouquinho do outro, atua num projeto aqui, atua no outro projeto lá, né? E então acaba não fazendo bem e nem eficientemente o que deve ser feito.
lentidão, e o curioso é que tudo isso aqui foi feito em nome da eficiência de custo, mas não reduz um centavo do gasto operacional, porque, na verdade, no final do mês, eficiente ou não, fazendo ou não, vendendo ou não, entregando resultados ou não, todo mundo tem que receber o seu salário, né? Por exemplo. Então, por que gente competente, inteligente faz essas coisas? Por que gerentes altamente capacitados, inteligentes, fazem isso? Só pode ser porque eles têm uma premissa aqui que é falsa e que foi colocada na cabeça deles, eles aceitaram sem maior questionamento. Tá? E minha opinião é o seguinte, que essa tal premissa é essa aqui. Que o cálculo e o controle do custo unitário, por isso que a gente quer reduzir esse custo, diluindo o gasto fixo, tá certo? Por vários critérios, né? Vários cost drivers, é uma forma melhor de gestão e obter melhores resultados financeiros. Maximizo minha performance financeira se esse número é menor. Okay? Então, a vaca sagrada da contabilidade de custos é o cálculo, né, com todas as suas complicações derivantes, o cálculo do custo unitário do produto. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu já te adianto, né? Se você quer fazer que as coisas melhorem radicalmente no ambiente de projeto, isso aqui tem que desaparecer apagadamente. Ok? Bom, qual que é o paradigma novo, né? Novo, entre aspas, né? O antídoto para isso aí é abraçar o mundo do throughput. Contabilidade de throughput, grande contribuição do Eli Goldratt na teoria das restrições, throughput accounting, é o antídoto para isso aí. Okay? E está incorporado ao MPS, como a gente vai ver depois. Legal? Outro paradigma, o segundo paradigma, que também precisa ser abandonado para que as coisas tecnicamente possam funcionar melhor e você possa eliminar aqueles efeitos indesejáveis, aquela lista lá do começo, é o paradigma do controle top-down, tá? Herança maldita do Taylorismo, tá certo? Do século passado, no início da Revolução Industrial, onde, com muito acerto, né, para aquela condição, a mão de obra era totalmente despreparada, camponeses, gente rude, gente simples, que pisava, né, pela primeira vez numa fábrica, tinha contato com tecnologia mais moderna, né, para a época. Então, realmente era necessário o que a cabeça brilhante do Taylor desenvolveu, que é, ok, engenheiros, especialistas, né, em tempos e métodos, todas essas coisas, define como deve ser o fluxo de trabalho. E o resto, e até hoje temos esse termo, né, a mão de obra, o que faz é executar as ordens recebidas. Ok? E esse paradigma, não politicamente correto declarar, né, mas está presente aí nos dias de hoje. Okay? Vejamos aqui algumas práticas que saem desse paradigma. Né? Então, alguns pensam no alto da pirâmide, tá certo? E os outros na base executam. Pensa e controla para ver se está fazendo certo. Okay? Então, veja lá. Se requer, já no início do projeto, um plano global detalhado no nível de tarefas, prazos, responsáveis, né, custo, investimento, todas essas coisas nos mínimos detalhes. E ao pedir isso, a premissa que está aqui atrás é porque o sucesso está nos detalhes. Legal? Outra prática, assegurar conformidade com o plano. Uma vez que está publicado esse plano inicial detalhado, tá certo? Então aquilo passa a ser a referência e a gente quer fazer com que aquilo aconteça do jeito que foi pensado. E por quê? Porque qualquer desvio daquele plano inicial é problema. Porque nós temos esse conceito válido no ambiente de manufatura de que variação é problema, mas não é o caso do ambiente de projeto, como talvez eu tenha a chance de comentar um pouquinho mais detalhes depois. Ok. Outro sintoma é o controle centralizado de tarefas.
Por quê? Porque sem controle não se obtém resultados. Então o pessoal acha que o controle centralizado, saber como é que está indo cada tarefa de cada projeto, tudo isso centralizado, né, até para justificar uma estrutura, por exemplo, de PMO, tá certo? Então, agora, abrindo parênteses aqui, né? Li um livro de uma autoridade em gerenciamento de projetos, que é o Larry Leach. Tive o privilégio de ser treinado por esse cara. Ele fala o seguinte, né, nos seus últimos livros aí, ele fala assim, ó, olha, a PMO ideal é a não PMO. Ou seja, se você tem realmente excelência, consegue, através de um trabalho sério, tá certo? De uma oficina de projetos, conseguir que os projetos fluam de maneira excelente, você acabou de decretar a não necessidade de uma oficina de projetos. Tá? Claro que é um estado ideal, dificilmente atingível, mas mostra que o caminho, por aí deve ser a coisa. Né? Não estou dizendo que tem que amanhã já eliminar todas as PMOs, não é isso. Estou dizendo que quanto mais o desempenho de uma empresa evolui em direção à excelência no planejamento e execução de projetos, menos dependência tem de um controle centralizado. Agora, como é que resolve esse dilema? Né? Eu não estou pregando aqui que não tem que ter controle, ok? Não interprete mal. Mas como que a gente resolve esse dilema, tá? Do controle? Certo? Põe controle, não põe controle? A questão, a solução, como está previsto na metodologia, é que tipo de controle e onde, em que momento, em que instância você faz. Isso resolve esse dilema. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Não dá tempo. Ok, processamento linear é outro sintoma, né, desse controle top-down. Então, já que nós temos que controlar tudo, então define aí os gate reviews, as fases do projeto, e para passar de uma fase para outra, olha, tem que cumprir isso, cumprir isso, cumprir isso. Então faz uma tremendo checklist, tá, de documentos e não sei o que, para autorizar o início da outra fase. Por quê? Porque sem o aval da gerência, os erros se propagam. Ok? Essas práticas, resultantes da mentalidade de controle de cima para baixo, acabam se pipocando, né, como efeitos prejudiciais no ambiente de projetos. Ok? Então, são feitos esforços para preservar um plano que, à medida que o tempo passa, vai revelando suas deficiências. Mas como esse é o padrão que a gente tem que fazer acontecer, o pessoal está fazendo esforço para fazer algo que já se tornou, digamos, obsoleto. Perda de oportunidades de aprendizado e correções mais frequentes e dinâmicas, né? Deixa tudo para fazer lá no final de uma fase, né? Do gate, do projeto, essa coisa. Recursos desmotivados, as pessoas, né, desmotivadas. Efeito bolha sobre as responsabilidades, ou seja, não sei, foi o chefe que mandou. Então as coisas vão subindo. E por que? Porque o fulano falou que é assim. Então não existe assumir aquela responsabilidade, até porque não é dado autonomia, não é dado empowerment para as pessoas. Porque elas simplesmente executam. Olha, eu fiz porque me mandaram. Burocracia engessante, toda essa parafernália de documentação, de reuniões, de checkpoints, acaba engessando o fluxo de criação de valor. Desperdício potencial humano, porque você quer só a mão de obra, executar o que foi pensado, planejado, e não a contribuição intelectual do pessoal. Lentidão, os prazos não se cumprem, os resultados deixam a desejar. Coisas que a gente já colocou naquela lista do início. E por que, então, de novo, aquela questão, né? Por que gente capacitada, inteligente, competente se mete nesse rolo aqui? Há de ser porque existe uma premissa fundamental, né, aqui atrás. E minha sugestão de qual seja essa premissa é isso aqui. Tá? As pessoas são naturalmente apáticas com relação ao trabalho, necessitam de controle de perto. Se você não controlar, o cara folga. Entendeu? Então ele precisa de pressão, ele precisa de estímulo para se mexer. Ok? Então, eu creio que muitos executivos, muitos gerentes, né, muitos gestores acabam
tacitamente, sem questionar, aceitando essa coisa aí. Realmente, eu tenho, como chefe, eu tenho que fazer essa pressão. É meu papel, né, impor essa severidade aí no controle. Não vou esperar aí que o pessoal sejam todos assim automotivados. Que é uma premissa falsa, tá? Falta tempo aqui para discorrer sobre a questão da motivação humana, mas é por aí. Num curso completo de MPS eu entro em detalhes sobre essa coisa. Aqui eu quero dar uma visão geral, introdutória da metodologia para vocês. Ok. Então, antídoto contra isso. Uma vez que isso está entendido, que é prejudicial e existe o compromisso, pelo menos intelectual, tá certo? De abandonar essas coisas, o que a gente deve adotar como paradigmas substitutos? Então, proponho esses 3 pilares aqui, tá? Criação de valor, feita através de equipes empoderadas, no verdadeiro sentido da palavra, que dão o melhor de si para que o fluxo das atividades de criação de valor sejam ágeis. Ok? Legal. De novo, por trás de cada coisinha dessa aqui tem, cada um desses pilares tem bastante coisa, eu vou só dar um flash, tá? Tem muita discussão que poderia ser feita aí. Mas esse flash está aqui resumindo esses slides. A filosofia por trás da técnica, por trás de cada pilar, né, você tem esse novo paradigma e vários conceitos que a gente, tendo mais tempo, poderia desenvolver, que está implícito em cada um desses negócios aí. Mas aqui não tem tempo, não é essa a intenção aqui dessa introdução geral. Tá? Não vou discorrer mais sobre isso. Legal. Bom, mas o que é, afinal, o NPS? É a resposta que, depois de todo esse trabalho de pesquisa, né, e desenvolvimento, eu acabei fazendo. Bom, são 4 grandes fases, tá? Eu preservei aqui preservei não, né? Coloquei a definição em inglês, inspirado aí pelo, por exemplo, The Mike do Six Sigma, que são palavras em inglês, né? Até porque é mais chique, né? Define, prioritize, control, execute. É um pouquinho mais que chique. Legal. Mas são 4 grandes fases: definição, priorização, controle e execução. E cada fase está destinada, tá certo? Ou busca responder uma pergunta-chave. Na fase define, quais são as oportunidades que nós temos de criar valor para o negócio? Tá? Na fase prioritize, o que a gente tem que fazer primeiro? Tá? Quiser abraçar muito, não dá para apertar. Okay? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Controle, a pergunta-chave, como que a gente pode maximizar o fluxo global de projetos? Maximizar o fluxo, fazer que avance, né? E como que eu posso fazer isso? Tá? A fila, o portfólio de projetos, que em seu conjunto são importantes, estratégicos, como que eu faço fluir? E dentro de cada projeto, já na fase de execução, como criar valor mais agilmente, né, para a organização. Para responder essas perguntas, existem certas etapas, atividades que estão incorporadas na metodologia. E para fazer mais eficientemente cada etapa, você tem o apoio de técnicas analíticas, de eventos, de ferramentas, digamos assim, apoiando a realização do MPS. Ok? Então, o que está aqui nas colunas é o kit de técnicas que eu acabei incorporando na metodologia. Aí vem aquelas contribuições do Scrum, do desenvolvimento Lean, da teoria das restrições. Tá? E cada uma delas acaba ajudando mais ou menos em determinados momentos, determinadas etapas. Tá? Então você vê que para fazer eficientemente, né, os profissionais, as pessoas, né, envolvidas na execução do projeto devem aplicar coerentemente essas técnicas, guiadas pelo avanço aí do método. Só para ter uma comparação visual, eu coloquei aqui, pessoal, o que o Scrum cobre desse quadro aqui. E na minha forma de ver, do que eu estudei e vi do Scrum, é isso aqui, ó. Ou seja, uma parte relativamente pequena. É aquilo confirmando aquilo que eu disse, né? Que existem brechas, existem lacunas que não são respondidas, né, pelo Scrum, por exemplo. Okay? Se eu fizesse das outras metodologias, você ia ver também que
não existe uma solução completa. E, portanto, isso aqui é uma proposta de integrar as melhores contribuições e fechar o gap onde corresponde.